Para você ligado no canal no VAR, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 1º de maio de 2023, gravando essa edição de número 579 do canal Novaco, mais precisamente às 2h48 da tarde do horário oficial de Brasília. 29 anos do fatídico acidente lá na curva Tamburello, a curva reta, uma falha ali na Sul Williams acabou vitimando o piloto Ayrton Senna num final de semana pesado da categoria, né? A gente só foi viver isso depois lá no Grande Prêmio do Japão em 2014 com o Jules Bianchi. Mas começou na sexta-feira com a pancada monstro do Barrichello nos treinos livres, depois o Ratzenberger no treino de classificação perdeu a asa da Sintec, perdeu só a asa dianteira antes da tosa, ou seja, o carro virou um pombo sem asa no meio da pista, deu de frente, não tinha chance quase nenhuma de frear, estava 315, bateu 280, ou seja, não freou, não conseguiu frear o carro. E o Senna, que na sétima volta do Grande Prêmio, na abertura da sétima volta do Grande Prêmio de San Marino, que também começou com um acidente, teve roda do J.J. Leto voando para cima de espectador, acabou também vitimando o espectador. A, a corrida não tinha limite de velocidade ainda implantado na categoria, e uma roda da Ferrari acabou atropelando o mecânico, ou seja, era aquele final de semana que não era para acontecer na história da Fórmula 1, acabou acontecendo e culminou com o falecimento mais tarde confirmado em rede mundial do Senna, lá no hospital de Bolonha. A médica, não lembro o nome da médica, mas ela confirmou e aí teve plantão e tudo mais, e aí foi aquilo, né? Vamos lá, vamos falar agora de coisa boa. Falar de coisa que aconteceu. Assim, vou tentar achar alguma coisa boa para falar sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão. Porque já falamos ontem, lá no Automobilismo para Principiantes, essa gola está me irritando. Pronto. Já falamos ontem no Automobilismo para Principiantes que a corrida não teve muita coisa de boa, não. A parte mais emocionante da corrida foi quando teve aquele susto do Ocon entrando nos pits na última volta. Eu falei que era lá no Automobilismo para Principiantes ontem, eu falei que eram pessoas com paddock pass, não eram fotógrafos, que mesmo assim não tinha que estar lá no meio do pit lane, o Ocon espumando de raiva, internet inteira caindo matando. Teve, obviamente, a chamada na torre de direção de prova dos organizadores para falar que vocês arrumaram, ninguém entendeu. E, obviamente, a categoria vai ter que implementar, ou implantar, melhor dizendo, outros dispositivos de segurança. Realmente, na base da confiança, não está dando. Já tivemos problema na Austrália esse ano com espectadores tirando foto a lá fotógrafos dos anos 70 na grama, com carros passando. Deus quis que não acontecesse nada de mais grave, né? Numa pista que já vitimou também um fiscal de prova no acidente lá da BAR, se eu não me engano, era do Villeneuve, que acabou a roda traseira, vazou o alambrado e pegou um, um fiscal de pista. Ou seja, provinha no Azerbaijão que, olha, para a gente tirar um ponto positivo, só a confirmação do domínio da Red Bull, que tem 180 a 87 contra 76 da Mercedes e 62 da Ferrari. Se juntar os pontos de Aston Martin e Mercedes, não chega na Red Bull. Pra vocês terem uma ideia da dominância dos austríacos nesse momento na temporada. E para ajudar, vai para uma pista que depende muito de reta, muito de motor, de velocidade final, que ela é em Miami. Quando o Verstappen abriu o DRS, ele estava só a 342 km por hora contra 317 do Leclerc. Aí, meu querido, mas não teve nem briga, não tem nem como brigar. Ponto positivo que a Ferrari não teve problemas mecânicos dessa vez, ou problemas de acidente durante a corrida. O Leclerc conseguiu fazer um segundo na sprint e um terceiro na corrida principal. Sobre a sprint, cansou. Os pilotos estavam visivelmente cansados
depois desse final de semana. Foi mentalmente desgastante, porque teve apenas uma sessão de treino livre, e depois já tinha que mostrar resultado na sessão seguinte, na sexta-feira de tarde, que era a classificação para uma corrida que acontecia 2 dias. Ainda a condição de teste na sexta-feira foi completamente diferente da condição da sprint, da condição da corrida de domingo, porque a temperatura ambiente só aumentou 20 graus. Ah, aí tudo que é dado de desgaste virou loteria. Quem acertou foi a dona Pirelli, dizendo que os pneus médios seriam os preferidos para que fossem utilizados no começo de prova. Apenas 3 pilotos no começo da corrida utilizaram pneus duros. O De Vries, que largaria em último, e os 2 carros que largaram lá no pit lane, o Ocon e o Hülkenberg, que estenderam o uso dos pneus graças também ao safety car ali causado pelo próprio De Vries, que não conseguiu se aproveitar da tática dos pneus mais duros, fica na pista para ver se acontece alguma coisa. E tanto o Hülkenberg quanto o Ocon, depois de andar praticamente a corrida toda nos pontos, depois ali da primeira sequência de parada no safety car, eles apareceram em nono e décimo, ficaram lá até 6, 7 voltas para o final. Aí o Hülkenberg começou a perder mais, né? A Haas ainda tem um problema de gastar muito pneu. E o Ocon só cedeu a nona colocação quando foi parar nos pits. E aí a gente viu na última volta o que foi aquela parada de pits do Ocon. A briga continua um match race da Red Bull, 93 para o Verstappen, 87 para o Pérez. Se o Pérez tivesse uma sorte um pouquinho melhor lá no Grande Prêmio da Austrália, não tivesse ficado tanto para trás, estaria liderando o campeonato neste momento, o que é, convenhamos, muito mais do que a gente esperava do Pérez para esse início de temporada. Está fazendo um bom início de temporada. O campeonato ainda tem Miami e depois Imola, que é quando chegam as atualizações de Mercedes. Aí a Red Bull vai trazer alguma coisinha, a Ferrari planeja trazer alguma coisa perto de um F175B, ou seja, teremos ali, aliás, é SF23, F175 do ano passado, mas SF23B, e aí a gente vai ter realmente uma melhor modificação de forças. As modificações que a Alpine trouxe não surtiram muito efeito, porque os pilotos tiveram inúmeros problemas, seja de confiança, porque a prova do Gasly foi medonha, foi horrorosa, muito em função de que também não teve muito tempo de pista. O carro dele pegou fogo na sexta, aí depois teve problema de bater na classificação, ou seja, todos os mecânicos da Alpine trabalharam em regime de hora extra lá no Azerbaijão. E a outra equipe que levou modificações para o Grande Prêmio foi a McLaren, que melhorou 300% de velocidade de reta. Não é mais o carro mais lento de reta no momento. O Norris fez uma prova muito correta, conseguiu os 2 pontinhos, é o que ele merecia ali, porque também é uma prova muito truncada, sabe? Teve emoção na largada e na relargada. Depois não teve assim lá nos ponteiros, uma disputa muito grande. Olha que teve disputa, né? O Hamilton chegando no Sainz, o Alonso tentando chegar no Leclerc, mas não tivemos aquela clara chance de ultrapassagem igual nos anos anteriores lá em Baku. Acabou que foi uma provinha bem nota 5,5 para ficar de recuperação. E o Sainz ainda continua na frente do Leclerc, muito em função do que o Leclerc tem 2 abandonos contra apenas um do Sainz, 34 a 28. Era outra sequência de posições ali entre companheiros de equipe que estaria invertida, bem como o Russell, que abandonou a corrida na 5ª colocação lá na Austrália, estaria ali pelo menos mais 10 pontinhos com alguma facilidade e derrubaria a Ferrari mais para baixo, os 2 pilotos da Ferrari, pelo menos uma posição para baixo. Tem o abandono do Stroll na Arábia, ou seja, Ferrari daquele jeito, caminhando para ser realmente o 4º carro do grid nessa temporada. Tomara que, para o Frederic Vasseur, a equipe consiga transformar essas 2 poles do final de semana em vitória em algum momento da temporada. Não, muito difícil de acontecer agora. Pode ser que venha uma pole lá em Miami nesse próximo final de semana de novo. O Leclerc tem tarimba para isso e anda bem lá em Miami. Ele fez a pole ano passado lá.
Mas a gente sabe que vitória agora de um carro da Ferrari, só se descobrir alguma coisa. O próprio Leclerc falou: olha, chegamos mais perto, mas ainda não descobrimos o que que a Red Bull descobriu. É esse o sentimento. Mercedes também com atualizações no carro, mas um setup, né, um ajuste de carro base horroroso na sexta-feira, deixou eles num caminho completamente diferente. Foram achar o caminho durante a corrida no domingo, né? Mexendo ali nas condições de balanço de carro, aí tem ajuste de mola, diferencial, você tem a botoeira toda ali no volante para poder mexer no carro. O Russell, apesar disso, fez a volta mais rápida, mas chegou atrás do Hamilton a primeiro final de semana que o Hamilton inclusive larga à frente do Russell na temporada. E no mais, o Sargent e o De Vries continuam zerados, são os únicos dois que não pontuaram neste momento, até este momento, na temporada de 2023. O campeonato teve a primeira prova nhé, da temporada. Essa prova do Azerbaijão não deixará saudades. Já terá bastante saudades da pista de Baku o Oliver Bearman, que varreu o final de semana com 2 vitórias na pista, a corrida sprint, na corrida principal. Igualou ele e Felipe Drugovich, são os únicos pilotos na história da Fórmula 2 a vencer as 2 corridas do final de semana. O Bearman realmente, até com volante penado, fez pole, ou seja, estava com o carro e pegou a manha numa condição de aderência muito ruim na sexta, e muito ruim no sábado, perdão, e um pouquinho melhor no domingo. Provas também da Fórmula 2, tirando o acidente da largada, provas bem, sabe, bem ao estilo dominância de posições, né? Posição de pista foi rainha nesse final de semana, tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula 2. Para o campeonato, Pourchaire reassume a liderança com 65 pontos contra 62 do Vesti, Frederic Vesti, o dinamarquês. O Iwasa perdeu muito terreno nesse final de semana porque passou zerado. Você não pode passar zerado brigando pelo título na Fórmula 2. O japonês aprendeu isso. E o Berma com 38 pontos, pumba, tinha 3 no campeonato. 3. Aí varreu o campeonato pelo quarto no campeonato. E é piloto da Prema, né? Se conseguir manter alguma coisa parecida do que fez no final de semana, sempre aquela média que a gente fala 13 pontos por final de semana, vai terminar em 4º lugar no campeonato, com alguma folga, e vai carimbar os pontinhos da superlicença. Aí tem o Kumei Maine com 15 pontos no final de semana, 5ª colocação, 41 também. Perde nos critérios de empate porque não venceu ainda esse ano. Aí tem Dennis Hauer, Arthur Leclerc, né, 38, 34 e 33 do Ralf Boschel. O Fittipaldi pula para a 10ª posição no campeonato, também estava mal na classificação, tinha feito 8, 9 pontos no campeonato e arrumou agora 22 nesse final de semana, um 5º e um 2º lugar, pódio para ele, que daqui para frente, né, morro acima. Tem que manter daqui para frente essa boa média de pontos, 22, 11 pontos por prova. Você né, aquela ficando perto de 11, 12, 13, 14 pontos por corrida na média, consegue passar bem na Fórmula 2. Próxima prova, lá, não em Miami, mas em Imola, no Grande Prêmio da Emília-Romana. Espetacular. Queijos Emília-Romana, mais sabor para a sua mesa. Eu adoro essa piada. E tivemos ontem um provão. Eu não lembro de ter uma corrida tão boa em Barber nos últimos 5 anos, igual foi a corrida de ontem. 2 estratégias claramente diferentes. Aí teve a amarela do Stingray Rob, o homem Corvette, parou e estacionou. A Indy, ao meu modo de ver acertadamente, deu uma amarela no local, viu que o carro não ia andar, deixou a galera fazer o pit. O Jefferson Kern e o Fábio Seixas, que estavam narrador e comentarista da corrida ontem, disseram que não concordaram muito. Eu gostei. Foi a Indy não interferindo no resultado
da prova diretamente ali, porque se solta amarela, quem estava com estratégia para 3 paradas estava fora da briga, obviamente. A amarela acabou atrapalhando um pouquinho o Grosjean, que teve que esticar um pouco o stint e usar um pouquinho a mais de push do PES que estava prevendo. Mas também nada justifica aquela escorregada no quiabo na curva 5 do nosso querido francês, que fez um passadão. Uma ultrapassagem construída 2 curvas antes em cima do McLaughlin, que tirou o pé, obviamente, estava brigando pela pole, não ia jogar 40 pontos no lixo. E o McLaughlin acabou depois vencendo a corrida na quiabada do Romain Grosjean. E bom cozinheiro, que é Romain Grosjean, espalhou a farofa na pista de barba. Obviamente, pau da vida, fulo da vida depois da corrida, porque era chance clara e notória de primeira vitória na categoria. Ele que estreou há 2 anos nessa mesma pista de barba, fazendo uma boa prova, inclusive, pela Dale Coyne. E precisamos falar sobre esse moço, esse australiano, que largou lá de 10º Blau e chegou em terceiro. O Will Power construiu o resultado da corrida, fez só 15 voltas de pneu duro, depois enfiou pneu, ele chama de Prime, né? O Optional. O Prime é o preto, o Optional que é o vermelho. Então ele enfiou o pneu opção, que é o mais mole, faixa vermelha, descascou o bambu na pista de barba a corrida inteira e terminou na terceira colocação, chegando perto do Grosjean. A 15 voltas do final ele estava a 7 segundos, chegou a 3. Mais umas 4, 5 voltas ali, a gente ia ver o Grosjean tendo que cortar um dobrado para poder segurar o Power. Uma pista no Alabama que é muito afeita aos carros da Penske. A Penske sempre tem um bom acerto lá. E não foi dessa vez que eles fizeram diferente, 2 carros no pódio. Dicção da Massa, minha aposta, 7ª posição. Lunga, corroborando com o bom acerto que a Rahal tem também, sempre na mão do Graham Rahal, fazendo boas provas lá. Dessa vez foi o Lunga que chegou na 6ª colocação, provinha de gente grande. Campeonato da Indy agora embolou. Entramos no mês de Indianápolis com nada mais, nada menos do que 7 pilotos separados por 26 pontos, o que para os padrões de pontuação da Indy não é nada. Tem uma prova no próximo, não no próximo sábado agora, mas daqui a 2 semanas, no misto de Indianápolis, e depois no dia 28 a prova no domingo. Ericsson 130, Howard 127, Palou 121, McLaughlin vencedor da prova 119, já em ascensão no campeonato, Grosjean 115, outro em ascensão no campeonato, fez a pole, teve ponto pela pole. Newgarden chegou a liderar a corrida, estava fazendo a estratégia dele e de repente sumiu. Acabou sendo engolido pelo pelotão ali na hora do famoso mais garrafa vazia para vender. E o Power 104 colou na briga. Dixon tá na briga. 98 para 130 para os padrões Dixon, são 2 corridas entre os top 3. A gente sabe que o homem, o neozelandês, faz valer a sua experiência e não descarto ele tá brigando pelo título lá no final da temporada. E o Kyle Kirkwood, a outra Andretti, fazendo uma temporada sólida dentro lá do top 10. Hélio Castro Neves sofreu a corrida inteira, balanço de freio, balanço de suspensão, balanço de carro, balanço de gangorra, balanço de empurrar a criança no balanço no parquinho, não achou o acerto da Maya Schenck, andou na terra pelo menos 2 vezes, quase teve um acidente voltando na pista ali na frente, tomou toque do Pedersen. Olha, mas se tivesse o patrocínio da Target, ninguém ia reclamar, porque o Hélio foi realmente o alvo, badunts, para essa piada, durante a corrida lá de Barber, lá no Alabama. Mas, olha, é para pagar. São finais de semana nesse começo de temporada nos circuitos mistos e de rua, e no oval foi bem até. Vamos combinar, lá no Texas fez top 10. Tava andando no bolo ali. Não tinha carro para ganhar, obviamente. Quem tava, os 5 primeiros estavam num outro patamar, numa outra liga. Mas as provas de misto de rua, a Maya Schenck, olha,
A negação. Nem o Pagenaud está conseguindo salvar a honra da equipe americana que está fazendo provas literalmente medonhas. Quero ver se segura patrocínio para 2 carros ano que vem. Porque tudo aquilo que eles construíram nos últimos 2 anos em termos de reputação, de equipe lá de média para intermediária, já está de média para pequena. Abre o olho, seu Maier e Don Schenck. MotoGP. Um final de semana eletrizante que terminou com uma Ducati e 2 KTM nas 2 corridas, tanto na sprint quanto na corrida a corrida principal. A Ducati do Pecco Bagnaia e as KTMs do Binder e do Miller, que fizeram realmente a boa prova. A Aprilia com o Alex Espargaró estava lá na frente, fez pole, mas muito tombo também. E o Fábio Quartararo, que reclamou demais da punição que sofreu, foi considerado culpado ali no capote que ele deu em cima do Miguel Oliveira. Miguel Oliveira vai ficar um tempinho a mais de molho, não é só ombro não. Foi para o hospital, a visita dele no hospital indicou fraturas e uma pena, o Gajo na sua temporada ali voltando a KTM, tentando fazer uma temporada que fica em cima da moto, mas estão derrubando ele direto, não tem culpa nenhuma do Oliveira nessas quedas que ele está sofrendo e vai ficar mais um tempinho de molho, vai perder mais algumas provas. O Bagnaia está com 87 pontos na liderança do campeonato contra 65 do Bezek, que tomou um capote. Brad Binder foi a 62 com esses 2 bons resultados, ele venceu a corrida sprint no sábado. Jack Miller também com 2 bons resultados, pula para 49 pontos na 4ª colocação. Maverick Vinhales, eu ziquei mais um com a minha aposta. Vai ser tema de escola de samba ano que vem na Sapucaí, grupo de acesso. O Novaco, Leaie, Oxumaê vai zicar você. Vai ser esse o nome do samba enredo para o grupo de acesso. Estamos vendendo aí a letra. Vamos ver quem vai topar. Sucesso garantido, acesso garantido para o grupo especial lá no Rio de Janeiro. Porque, olha, o Vinhales foi minha aposta para ganhar. Eu só apostei nele, só isso que eu fiz. Não fiz mais nada. Ele andou em 9º para 10ª corrida inteira e quebrou a moto. Tá lá, fez a curva, na hora que ele volta para dar a mão, pum, aí ele encosta na grama, passa o resto do grid. Desculpa, Vinhales, foi mal. Ele está empatado em 48 pontos contra Luca Marini e com o Jorge Martin, 2 Ducati. Então, o campeonato é Ducati, KTM, Aprilia, Ducati. Nada de Honda, em função do Mark Marques, muito em função do Mark Marques ter ficado fora da corrida, né? Mas muito em função também do Johan Mir, que também tá ficando fora da corrida. E o Leoconar, ó, a chance da vida, o retorno para a moto de fábrica. Olha que prova do Leoconar. Tá certo que não tá acostumado. Podia lá andar em 10º, 15º na sprint, mas para a corrida principal já tinha um pouquinho mais de calo no bumbum, né, meu filho? Era para ter feito negocinho melhor. Calma. Não faremos igual eu faço com o Esteban Ocon. Coloquei aí na tela no seu lado direito. Você que está no Spotify vai ter que acreditar em mim. Tá tendo teste lá em Jerez. Quando faltavam 1 hora e 5 minutos, foi quando eu tirei esse print. O Bezek liderava com 36,5. E do primeiro ao 10º, todo mundo dentro de quase 6 décimos. Segundo o Alex Marques, era o 10.615 acima. Aí é teste, né? O pessoal não dá muita mão. O Vinhales está dando 3 décimos, Bagnaia 4 décimos, tá tudo ali no mesmo escalão. A MotoGP, igual eu falei também ontem, lá no Automobilismo para Principiantes, precisa sentar todo mundo no paddock, na sala do briefing, pegar os pilotinhos, categoria por categoria separado. Cada hora Moto 1, né? MotoGP, aliás, Moto 2, Moto 3. E falar, galera, calma.
cautela, né? Uma palestra de Celso Roth para todo mundo que tiver lá vivo e em forma no próximo briefing da próxima corrida da categoria. Porque teve muito tombo. Eu tô sentindo um índice de agressividade na pilotagem, principalmente dos mais novos que estão com os canhãozinhos do kart na mão. Toda hora tem uma queda feia. Tomara que eu esteja errado. Mas olha, isso nunca acaba bem na história da MotoGP. Tomara, papai do céu, que não ouça essa besteira que eu falei. Porque, né? A gente não quer dar nota nenhuma aqui nesse canal, não. Bom, eu falaria hoje no nosso querida NASCAR. Acontece que choveu cântaros lá em Dover. E o pessoal falou, bom, com essa inclinação de 16 graus na curva, não dá para colocar pneu de chuva igual eu usando em Martins, viu, né? Então vai ter que adiar a prova. Está acontecendo neste momento a prova, estamos com 2 horas e 13 minutos de prova. Aliás, 1 hora e... Não, 2 horas e 13 mesmo, lá começou às 6 da tarde aqui no meu horário. Eu abrirei o tweet, né? O famoso Twitter. E aí tem aqui, vamos ver se tem alguma equipe aqui, ó. Ross Chastain, o homem da melancia, com o carro todo da bandeira americana, é o novo líder da prova. Temos agora, eu gostaria muito de ver a nossa querida NASCAR. A NASCAR faz uma cobertura muito legal no Twitter das corridas, mas eles não têm por costume falar quantas voltas acabam. Quantas voltas faltam pro final, perdão. O Denny Hamlin bravo com o Christopher Bell. O Denny Hamlin também tá bravo com todo mundo. O último ano dele na Joe Gibbs, tá? Não tem nada. O nosso querido número 6, que atropelou um pneu, né? Vai ser punido. E é o estágio 1, estamos lá no metade do estágio 2. O estágio 1 foi vencido por ele, William Byron, um dos Bs da dupla BB. Né? Eu tinha falado que era Byron e Bowman, mas o Bowman não tá correndo essa prova com fratura na vértebra, tá o outro... Quem que tá no lugar do Bowman? Agora minha cabeça não vai deixar, mas é o Josh Berry. Josh Berry, né? Então, ou seja, tem dupla BB também, que o Berry também é novinho, está valendo. O 15 e o 5, pegaram o Kyle Larson, ainda bem que não apostei. Há 1 hora atrás, Kyle Larson colhido por um acidente. Mas tudo bem com 15, foi só a pancadinha no muro. Tudo bem com o menino. Então, tá rolando lá o segundo estágio da NASCAR em Dover. A prova, por enquanto, pelo que eu vi aqui nas imagens aqui do Twitter, eu não posso botar a tela, que senão toma strike no canal. Tá com sol, então vamos de bandeira verde até o final. Olha isso, vamos de tempo seco até o final. Vai ter amarela até o final da corrida, com certeza. Mas lá no WEC, começou uma provinha ruim de tempo, aí chove, aí molha, aí não sabe que pneu coloca, larga todo mundo de slick. Mas o WEC é aquela categoria que você pode vir com 26 montadoras e a Toyota vai ganhar a corrida. De novo, Mike Conway, Kamui Kobayashi, José Maria Lopes com o número 7, vencendo com 11 segundos de vantagem para a segunda Toyota de Boemi, Hartley e Hirakawa. 148 voltas, junto com a Ferrari, que na última volta roubou a última posição do pódio com Pierre Guidi, com Calado e com Giovinazzi, à frente da Penske, da Porsche Penske de Cameron, Christensen e Makoviec. Sempre tem um nome polonês para me derrubar nesse canal. E por falar em Cadillac, que chegou em quinto, Van der Zandt deu com uma vontade no Rouge que, olha, saiu agradecendo aos engenheiros da Cadillac, que fez realmente um tanquinho de guerra, nada ruim com o piloto, mas uma ótima estreia do Team J com a sua Porsche. Uma volta apenas atrás do vencedor, 1 minuto atrás do quinto, mas é a primeira vez que eles entram no carro para andar no meio de uma corrida. E foi nas 6 horas de Spa, que é uma pista complicada. Terminar só uma volta atrás
Saiu no lucro. Não deixemos fora a Jota da briga por Le Mans. Tem carro para estar lá. E falar em briga por Le Mans, um abraço para Antônio Fuoco. E conseguiu bater na saída dos pits em reta lá. Obviamente teve um problema no carro. Eu estou pegando no pé do Antônio Fuoco. Teve um problema no carro. Agora teve um problema de dimensionamento de espaço por conta de Jacques Villeneuve com outro hipercar que deu no GT3 a lá Alan McNish em Le Mans e estragou a corrida dele, estragou a corrida também do GT3 da Ferrari. Em defesa Jacques Villeneuve, aquele movimento para a direita, né, que fica à esquerda da tela quando está na câmera do carro da frente, a câmera montada na traseira do carro que vinha à frente, não deixa muito claro se for o Villeneuve que errou, porque o Villeneuve já estava lá no cantinho, né, e foi fazer a tangência da curva. O GT3 que foi para pegar o vácuo do carro do hipercar que estava brigando com o Villeneuve. Coisas do WEC. Pilotos de várias distintas desempenhos, né, ou várias distintas categorias, andando junto de vez em quando da Merlin. E deu Merlin com gosto, duas batidas fortes, tanto do Villeneuve quanto do Van der Zandt, foi sozinho. Ele acabou se embananando ali no meio das Ferrari e deu no Rouge com gosto. Já o Villeneuve foi um probleminha ali entre o banco e o volante. Tem uma certa peça ali que desligou um pouquinho. É uns 70% de culpa do Villeneuve nessa batidinha lá. Mas vamos preparando para Le Mans com a Toyota ainda. Pode botar o regulamento que quiser, a Toyota ainda vai mandar no WEC durante um bom tempo. Não temos mais nada, tivemos o Euro RX, né, do famoso Euro Rallycross, lá na Hungria, com um capotamento simplesmente cinematográfico, a primeira bandeira vermelha da história do Euro RX desde 3 anos atrás. Tiveram que parar a prova mesmo, que foi um senhor do capotamento. Tudo bem com o piloto, andou bem. O Maglundo ganhou. E semana que vem, já nesse próximo final de semana, aí sim teremos o World Rallycross lá em Portugal, lá na terra do Félix da Costa. É isso. Estamos terminando esse vídeo com mais de meia hora, comigo falando ininterruptamente. Não sei como eu consigo. A gente volta na quinta-feira nos nossos estúdios B. Ou seja, faremos o vídeo naquele ao vivaço, na raça, com a pauta no caderninho quadriculado, para falar sobre as nossas previsões ou as nossas pseudoanálises para o final de semana de Fórmula 1 de World Rallycross. Tem Fórmula E em Mônaco, tem bastante corrida e tem NASCAR, obviamente. A gente vai trazer o resultado da corrida que está acontecendo agora lá em Dover. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, uma ótima semana. A gente se vê na quinta-feira. Tchau, tchau. Aí só a vinheta, né?